Muito bem, nós agora vamos falar de um assunto que está super, em alta, super na moda esse assunto, mordida. Pois é, a gente vai falar, na verdade, de criança que morde, porque não é normal, acredito eu, um adulto sair mordendo os outros, né? Mas, como aconteceu recentemente na Copa, o jogador do Uruguai, Luis Soares, que mordeu um zagueiro italiano, já era a terceira vez que ele fazia isso, e já tinha sido punido anteriormente, mas pelo visto não tinha aprendido a lição, então agora a FIFA deu aquela suspensão mais séria para ele. E aí, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, fez um comentário que disse o seguinte: eu sei que mordida dói, minhas filhas pequenas mordiam até pouco tempo e eu punia, quarto escuro com lobo mau. E nós vamos então conversar um pouquinho sobre isso com a doutora Rosa Maria Macedo. Ela é doutora em psicologia clínica, professora titular da PUC de São Paulo, terapeuta de família e casal, coordenadora no Núcleo Familiar e Comunidade. E até vai ter um congresso brasileiro de terapia familiar em São Paulo no final do mês, que a gente vai falar sobre isso também, porque a doutora Rosa Macedo é a porta-voz do congresso, Mas vamos falar primeiro desse assunto da mordida. Doutora Rosa, bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês. Bom, eu começo perguntando se é normal um adulto morder os outros. Claro que não é, Luísa. Então, morder é um comportamento comum entre crianças pequenas. Mesmo porque durante o desenvolvimento, a partir do momento em que começa a gengiva começa a coçar, a boca se torna um órgão de preferência para a criança explorar o mundo. Você vê que bebê, a partir dos 4, 5 meses, começa a pôr tudo na boca. Até tem autor que fala que para criança pequena o mundo é uma realidade a sugar, porque a criança põe tudo na boca. E à medida que os dentes vão saindo, que a criança vai mordendo e tal, assim, a importância da boca continua. E muitas vezes a criança pequena, principalmente criança de 2, 3, 4 anos, quando vai para a escolinha e tal, usa isso como uma maneira de se defender. Portanto, é um comportamento primitivo, da criança pequena que precisa ser educado, e esse é o papel da socialização, A gente educar a criança e dizer para ela que não pode, que isso machuca, que isso não se faz, etc. Desse modo, eu acho que, apesar de totalmente condenado, o condenável, o fato desse adulto ter feito o que fez em público, perante milhões de espectadores, de pessoas, etc., acaba sendo um exemplo muito bom para educar as crianças. Porque, afinal de contas, ele recebeu um castigo, super importante. Eu não acho nada demais o castigo que ele recebeu, acho que foi justo, porque justamente impediu essa pessoa, como um castigo merecido pelo fato de ter tido um comportamento totalmente primitivo, antropofágico, desagradável, quer dizer assim, e totalmente condenável socialmente. E ainda tem um agravante que eu acredito aqui, doutora Rosa, que ainda negou que tivesse feito aquilo. Ele só foi admitir muito tempo depois e nem admitiu uma mordida, Ele admitiu algo assim parecido. Então a gente ainda pode educar os filhos dizendo, olha, não se morde e não se mente, Exatamente, porque inclusive assim, ele quis minimizar dizendo que era coisa do futebol. Tá certo, futebol é um esporte de contato físico, mas com mão, com braço, com perna, com corpo, não com boca, não com dente. Senão daqui a pouco o pessoal vai entrar com faca, com navalha, no campo de futebol. Que isso, Absolutamente, não tem por onde, não tem justificativa. Foi uma coisa impulsiva, de descontrole realmente, e que merece inclusive um bom tratamento desse rapaz, porque como você disse, ele é reincidente, de modo que
que eu acho que foi uma coisa importante, porque justamente proibiu o jogador de fazer aquilo que é o mais importante para ele, que é com o que ele ganha a vida. Portanto, excluiu ele da sociedade. E essa é uma questão importante para a gente frisar com as crianças. Que uma pessoa que faz isso é uma pessoa não desejável, é uma pessoa com quem os outros não querem estar. É uma pessoa que vai ser excluída, que vai ser posta de fora. E, portanto, se você quer amiguinhos, se você quer ter gente para brincar, se você quer que as pessoas gostem de você, você não pode fazer isso. E é por aí que tem que ir a educação. Eu discordo totalmente do Ronaldo, eu acho que pode ser que ele tenha exagerado um pouco, falado isso num momento de emoção, mas do ponto de vista psicológico, jamais se faz uma educação baseada no medo, ou baseada na retirada de afeto. Nunca se diz, se fizer isso, não gosto mais de você, não. Diz assim, as pessoas não querem estar com você, porque você não é uma pessoa agradável, então você não pode fazer. Ou, assim, não pode fazer porque machuca o outro, isso é uma coisa, é importante que a gente esteja bem com os outros, que a gente seja bem recebido nos lugares que a gente vai, e não que as pessoas falem, e lá vem aquele que morde. É verdade. E a senhora falou aí de não criar as crianças com medo, né? Era muito comum antigamente criar aquele negócio, olha, se você continuar desse jeito, vai vir o homem do saco que vai pegar você, vai botar no saco, levar para longe da casa da mamãe, né? Então, um horror, quer dizer, é um horror justamente porque, assim, é uma forma de educar condenável, porque tem o seguinte, quer dizer, não ensina as crianças, não ajuda, vamos dizer assim, o que é o objetivo da educação. O objetivo da educação é desenvolver nas nossas crianças o juízo moral, o senso de julgamento do que é certo e do que é errado. Devagarinho, desde pequenininha, que a gente vai mostrando para elas aprenderem por si, no momento que a gente não estiver atrás delas, saber o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode. Agora, se você educa dizendo, não, porque o homem do saco, ou então te prendo no armário, ou o lobo mau, então isso simplesmente cria uma moral terceirizada. Que quando um adulto não estiver perto, ou quando não for passivo de ter castigo, ela acha que pode fazer, porque ninguém está vendo. Você entendeu? Quer dizer, o que nós temos que fazer? Nós temos que ensinar as crianças a aprender a julgar ou decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Né? Agora, vale, por exemplo, como no caso da punição do adulto, do jogador adulto, ele ficou proibido de fazer uma coisa que ele gostava muito. Não, né? E que era importante, porque ele vive disso, né? Então no caso da criança, pode, por exemplo, tirar o brinquedo, guardar o brinquedo, não deixar assistir a televisão ou coisa parecida. Pode. Agora, todo castigo, Luísa, tem que ser proporcional à falha, né? Então os pais precisam ter muito cuidado para não exagerarem na hora que estão com raiva, né? Então, por exemplo, vai ficar uma semana sem ver televisão. Bobagem, porque não vai ficar. Porque daqui a pouco já está vendo televisão. Então, fala assim, então hoje não vai ver o programa X. Ou vou tirar o seu iPod, sei lá, o iPad, sei lá. Quer dizer, mas uma coisa assim proporcional para que a criança sinta, né, que tem consequência. Isso é outra coisa, quer dizer, também faz parte da educação. Além de mostrar a questão de ser uma coisa não antissocial e uma coisa que reverte contra a sua presença, contra as pessoas quererem estar com você, também as crianças precisam aprender, né, e isso é possível através da educação, que todas as coisas têm consequência. Todos os atos têm consequência. Por isso também os pais não podem se esquecer de elogiar quando a criança faz uma coisa boa, quando a criança dá uma dentro. Entende? Porque
não é só mostrar o que está errado, não é só criticar, é também elogiar o que é bom. Para a criança ir percebendo justamente a diferença entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que não é. Entendeu? Certo. Então, Agora, no caso de criança na escola, por exemplo, é comum, né, nas creches, né, ter um na sala que morde. é, Nesse caso, o que se faz? Porque quem é pai da criança que leva a mordida, procura a professora, a direção, reclama, né? é. E aí, como é que ensina o filho a se defender da mordida? Porque tem isso também, né? E como é que o pai do que morde tem que agir? Então, eu sou a favor de se fazer também uma educação, né, pela paz, quer dizer assim, de mediação. Então, o que eu acho, eu não acho que os pais devem dizer para a criança morda de volta, Uhum. né? Mas eu acho que os pais devem procurar a escola e explicar o que está acontecendo. Daí, o pai e a professora chamam as duas crianças e conversam com elas e mostram que não pode. Entendeu? As duas crianças juntas, quer dizer, uma mediação, né? Explicando para as duas por que não pode, que machuca, que não se deve fazer isso, que isso é muito feio e tal. Entendeu? Porque essa questão de educar para revidar acaba justamente criando esse clima de violência, né? E de uma certa forma, para criticar um ato violento, você ajuda o seu filho a cometer outro. Uhum. Então tá errado, não pode ser. Não dá para ensinar a se defender agredindo, né? Não, não, Uhum. de jeito algum. A escola precisa estar ciente, precisa intervir, e aí, justamente, faz parte, eu acho, da programação na escola, conversar com as crianças em sala de aula, fazer jogos, brincadeiras e etc., mostrar desenhos e coisas em que se critica todo tipo de agressão. Muito bem. Que é uma coisa mais ampla do que só morder. Vale para tudo, né? Porque tem vários tipos de agressão, né? Exatamente, vale para tudo. Então, e justamente a preocupação nossa é uma educação para a paz, uma educação com entendimento. Ensinar as crianças a conversar, a pedir desculpa, sabe? Isso é super importante. E é coisa que vem de pequenininho. Aquelas palavrinhas mágicas, né? As palavrinhas mágicas, dá licença, desculpa, obrigada. Por favor, Por né? favor, exatamente. Que devem ser usadas, inclusive, em casa com a família, claro, né? Claro, porque você já reparou, né, que a gente com as pessoas de fora faz isso automaticamente. Dentro de casa, em geral, as pessoas acham que não precisa. Por quê? Como tem garantia de afeto, é família mesmo, eu sei que gosta de mim, então vai como vai, né? É verdade. De qualquer jeito. E não pode ser assim, né? Não, de jeito algum. Inclusive porque as crianças aprendem muito mais pelo modelo do que pelo discurso, viu? Sabe, falação não adianta muito. É verdade. Agora, o modelo é importante, porque sem perceber, inconscientemente, a criança vai adquirindo modos de agir, né? Copiando e imitando os adultos que estão à sua volta. Né? E eu queria, então, agora aproveitar, doutora Rosa, e falar um pouquinho do congresso, né? É o 11º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, que vai acontecer em São Paulo entre 20 e 24 agora de julho, né? Isso mesmo, no WTC, no Sheraton. Olha, vai ser um congresso muito importante, é um congresso muito importante. Cada 2 anos a Associação Brasileira de Terapia Familiar reúne todos os terapeutas familiares do Brasil inteiro e para discutir justamente a questão da importância que deve ser dada à família como uma instituição fundamental na educação das crianças e uma instituição que necessita muito do apoio de todos os profissionais da área de educação, de saúde, da área social, em todos os lugares nos quais ela é atendida, nos postos de saúde, na escola, nas instituições públicas, em todo lugar. Por quê?
Porque as leis todas falam que a família é importante, que a família é a matriz, que a família é não sei o quê, mas quando em geral, quando há algum caso que as pessoas são atendidas, por exemplo, leva a criança num posto de saúde, ou leva um adolescente, né, ou um adolescente comete uma falta e tem algum problema com a justiça. Raramente se pensa em incluir a família e conversar com a família e apoiar a família e ajudar a família ou trabalhar junto com a família para resolver as questões, né? Então, isso é uma questão super importante. A gente está reunido, a gente está discutindo, né? Inclusive porque, pelas grandes mudanças que houve na sociedade, essas mudanças todas incidem na família. Você vê a questão, por exemplo, do consumismo, a questão, por exemplo, da violência que existe na sociedade, a questão, por exemplo, da tecnologia, que as pessoas ficam o tempo todo grudadas no celular, ou na televisão, ou no não sei o que, mal se falam. Quer dizer, todas essas coisas têm um impacto muito grande nas relações familiares. A gente precisa conversar sobre isso e precisa, inclusive, instruir os profissionais no sentido de estar atento para essas coisas, para encontrar com a família maneiras, né, de lidar com todas essas novidades, etc., mantendo a qualidade do relacionamento entre eles, porque é fundamental. Muito bem. O congresso, então, é o Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, em São Paulo, de 20 a 24 de julho. Isso mesmo. Tem um site onde as pessoas possam se inscrever? O site é um site da Abratef, www.abratef, né? www.abratef.org.br /congresso. www.abratef.org.br/congresso. Doutora Rosa Maria Macedo, olha, muito obrigada pelas orientações aqui, viu? Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Foi um prazer, muito obrigada, estou às ordens.